Olá, eu sou a Kate. E eu sou a Ana Luísa. Nós somos estudantes de Educação Física da Universidade Católica de Brasília. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, especialmente para as pessoas que sofrem com doenças crônicas. Principalmente aquelas que também apresentam sarcopenia. Vocês sabem o que é sarcopenia? Que é a perda de massa e força muscular? E qual o risco e a relação que tem entre sarcopenia e a mortalidade? E mais, como ela pode impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas que sofrem com doenças crônicas, especialmente a doença renal crônica. Vamos explicar tudo isso e muito mais no vídeo a seguir. Sarcopenia e mortalidade. Antes de tudo, precisamos entender o que é sarcopenia. A sarcopenia é a perda progressiva de massa e força muscular. Ela é comum no envelhecimento, mas ainda mais comum em pessoas que possuem doenças crônicas, como a doença renal crônica. Essa perda de força e massa muscular pode causar cansaço, dificuldade para se movimentar, maior risco de quedas, hospitalizações e até levar à morte. E o que é a doença renal crônica? A doença renal crônica acontece quando os rins perdem progressivamente a capacidade de filtrar o sangue e eliminar toxinas. E em casos avançados, muitas pessoas acabam precisando fazer sessões de hemodiálise. A hemodiálise funciona como um rim artificial, filtrando o sangue, substâncias tóxicas, excesso de água e sais. Porém, durante esse processo de filtração, pequenas quantidades de proteínas essenciais podem ser perdidas, dificultando a manutenção e a construção de músculos. Dessa forma, com o avanço da idade e da doença, esse paciente pode começar a perder força e massa muscular, entrando em um quadro de sarcopenia. Com os impactos negativos da sarcopenia, principalmente em pessoas com doenças crônicas, surge uma pergunta inevitável: é possível mudar esse cenário? A boa notícia é que sim. E uma estratégia muito promissora e acessível é o movimento. Mais especificamente, os exercícios de força. E o profissional de educação física pode fazer a diferença no auxílio do ganho de força e massa muscular e na melhora da autonomia desses pacientes. Pesquisadores desses dois artigos que iremos apresentar avaliaram todo esse contexto. Vamos ver? O primeiro estudo buscou investigar os efeitos do treinamento resistido antes da diálise sobre a sarcopenia, o perfil inflamatório e os biomarcadores de anemia. Esse estudo avaliou 107 pacientes idosos com doença renal crônica durante 5 anos. Nessa intervenção, os pacientes foram divididos em 4 grupos. O primeiro grupo possuía sarcopenia e fez treinamento de força. O segundo grupo não possuía sarcopenia e fez treino de força. O terceiro grupo possuía sarcopenia, mas não fez treino de força. O quarto grupo não possuía sarcopenia e não fez treino de força. Os treinos eram feitos 3 vezes por semana, durante 40 minutos e imediatamente antes da sessão de hemodiálise, por um período de 6 meses. O número de repetições foi adaptado de acordo com a capacidade de cada paciente, mas todos fizeram 3 séries com 2 minutos de descanso entre elas. Alguns desses exercícios foram supino, agachamento, abdução e remada. E para realizar esses exercícios, foram utilizados materiais como halteres, caneleiras, elásticos e o peso do próprio corpo. Agora vamos aos resultados. O número de pacientes com sarcopenia caiu de 37 para 17. O ganho médio de massa muscular foi de 810 gramas. Houve melhora na disponibilidade de ferro, o que contribui no combate à anemia.
Houve redução de cerca de 2 segundos no tempo de execução do teste de mobilidade Time Up and Go. Esse teste consiste em se levantar de uma cadeira, andar 2 metros, voltar e sentar-se novamente com o tempo cronometrado. Os níveis de marcadores inflamatórios diminuíram, como o IL-6 e o TNF-alfa, enquanto o marcador anti-inflamatório IL-10 aumentou. A mortalidade em 5 anos foi menor nos pacientes que fizeram um treinamento de força, tendo sarcopenia ou não. O segundo estudo avaliou 274 pacientes com doença renal crônica em estágio terminal ao longo de 5 anos. O estudo investigou se a sarcopenia associada à doença renal crônica em estágio terminal pode aumentar o número de internações, doenças cardiovasculares e gerar um maior risco de morte. E os resultados mostram que o número de hospitalizações foi de 93,8% em pacientes com sarcopenia e 49,5% em pacientes sem sarcopenia. A incidência de doenças cardiovasculares foi de 56,9% em pacientes com sarcopenia e de 12,6% em pacientes sem sarcopenia. Além disso, durante o período do estudo, 38 indivíduos faleceram, sendo eles 21 do grupo sarcopênico e 17 do grupo não sarcopênico. Isso mostra um risco de morte em média 3 vezes maior. Os estudos comprovam: o exercício físico, principalmente os de força, são aliados essenciais no cuidado do paciente com doença renal crônica, pois ele auxilia no ganho de massa muscular, reduz inflamações, combate a anemia e diminui o risco de morte. Isso demonstra a importância da intervenção precoce, pois mesmo em pacientes em estágio terminal, observa-se que a melhora da força e massa muscular está associada a uma melhor qualidade de vida. A sarcopenia não é apenas consequência do envelhecimento. Conforme vimos nos estudos, em pessoas com doença renal crônica, ela é sim um fator de risco relevante, que pode e deve ser combatido, conforme mostrou nos estudos, com estratégias acessíveis, como o exercício físico. Se você tem doença renal crônica ou conhece alguém que tem alguma doença crônica, fique atento aos sinais, como a perda de força e massa muscular, e considere incluir na sua rotina de tratamento exercícios de força como a musculação. Aqui na descrição do vídeo nós colocamos os links dos artigos e estudos, caso queiram saber mais informações. Em relação aos estudos, nós convidamos o pesquisador para um bate-papo e ele contará mais detalhes e curiosidades sobre o tema. Então se liga aí no próximo vídeo. Tiago Rosa, doutor em Medicina Translacional pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutor pela Universidade Católica de Brasília, onde atua como professor e pesquisador, possui formação em Educação Física e mestrado em Biotecnologia, coordena o LEX, que investiga os efeitos do exercício físico e das exercinas na prevenção e tratamento de doenças crônicas, atualmente integra programas de pós-graduação e é bolsista de produtividade em pesquisa pelo CNPq, um reconhecimento importante que valoriza a trajetória e a relevância do seu trabalho científico. Agora que já conhecemos um pouco da sua trajetória, queremos saber qual foi a sua motivação para realizar estudos com pessoas que possuem doença renal crônica e sarcopenia. Minha motivação veio da percepção de que os pacientes com doença renal crônica enfrentam uma combinação crítica de inflamação, perda de massa muscular e envelhecimento precoce. Ao longo da minha formação, principalmente durante o pós-doutorado e na coordenação do Grupo Lexi, passei a entender que o exercício físico poderia ser uma ferramenta de intervenção potente para atenuar esses efeitos. Quando o treinamento de força não é indicado em pessoas com DRC?
O treinamento de força só não é indicado em fases de instabilidade clínica, como durante infecções agudas, descompensações cardíacas ou durante episódios de hipotensão severa. Em geral, com prescrição adequada e individualizada, o treinamento de força é seguro e recomendado mesmo para pacientes em estágio terminal ou em hemodiálise. Além do treinamento resistido, o treinamento cardiovascular também pode ter efeitos benéficos parecidos? Sim, o treinamento aeróbio traz benefícios complementares, principalmente para a saúde cardiovascular e a capacidade funcional. Inclusive, temos projetos que comparam os efeitos do aeróbio, da força e da combinação de ambos em pacientes renais. Como foi a logística do treino? Tivemos que adaptar os treinos à realidade dos pacientes. Trabalhamos tanto com protocolos intra-hemodiálise quanto com treinamentos domiciliares com supervisão remota. Monitoramos carga, intensidade e segurança constantemente, além de adequar os horários ao cronograma das sessões de diálise. Qual foi o maior desafio metodológico durante a sua pesquisa? Sem dúvida, o maior desafio foi o recrutamento e a manutenção da adesão ao protocolo, considerando as múltiplas comorbidades dos pacientes, as hospitalizações frequentes e as limitações logísticas para comparecerem ao centro de treinamento. Houve algum resultado inesperado ou surpreendente? Sim, um dos resultados mais surpreendentes foi observar melhora significativa nos níveis de marcadores inflamatórios e até mesmo no perfil de algumas toxinas urêmicas, após o treinamento de força. Isso reforçou a hipótese de que o exercício tem um efeito anti-inflamatório sistêmico. Esses resultados confirmaram o que vocês esperavam? E por quê? De certa forma, sim, mas a magnitude das respostas superou nossas expectativas. Por exemplo, notamos ganhos expressivos de força e massa muscular em um curto período, mesmo em pacientes em estágios avançados da DRC. Você acha que essas descobertas impactam a forma como entendemos e lidamos com as doenças crônicas? Com certeza, elas reforçam a ideia de que o exercício precisa ser encarado como uma terapia complementar com impacto direto na qualidade de vida, sobrevida e até na redução de hospitalizações. Também desmistificam a visão de que o paciente renal é sempre frágil demais para treinar. Você teve que adaptar o protocolo ao longo do caminho? Sim, constantemente. Ajustamos volume, intensidade, frequência e até o modelo de acompanhamento, presencial versus remoto, para garantir segurança e aderência. E para finalizar, existe algo que você gostaria de estudar, mas ainda não teve oportunidade? Sim, tenho grande interesse em investigar o impacto do treinamento físico na modulação de biomarcadores de envelhecimento celular, como o comprimento dos telômeros e padrões de metilação genômica em pacientes renais. Nós agradecemos muito pela sua disponibilidade e por ter dividido com a gente tantos detalhes interessantes da sua pesquisa. Foi um bate-papo super rico e inspirador. Muito obrigada!